Levante sua mão se você tem um sonho impossível. Quem tem? Levanta a mão. Agora olhe para dentro do seu próprio coração. Você ainda acredita? Ou você está quase desistindo? Está por um cabelo de sapo. Já escutou essa expressão? Está por um triz, por um fio. Está quase desistindo. Ou pior ainda, você já desistiu desse sonho impossível? Segundo a Gallup, 77% das pessoas no mundo hoje vivem frustradas, emocionalmente desgastadas, insatisfeitas com a realidade em que elas vivem, com a sensação de que seus sonhos foram trancados pelo peso acachapante da vida. De acordo com o LinkedIn, 85%, é muita gente, 85% das pessoas não estão vivendo o propósito dos seus sonhos no trabalho. E 67% admitiram que desistiram dos seus maiores projetos e vocações, foram engolidos pelo medo, pela insegurança, pela falta de apoio. E para piorar, o Pew Research Center diz que 59% dos jovens, talvez jovens aqui presentes, acreditam que seus sonhos são simplesmente impossíveis. Como você pode ver, os números não mentem. A gente vive numa geração que facilmente abandona sonhos impossíveis. Mas hoje eu vim aqui para dizer para você que o nosso Deus é especialista em tornar possível o impossível. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Como destravar sonhos humanamente impossíveis? Esse é o tema da mensagem de Deus para mim, para você nesta noite. Durante toda essa semana e ainda hoje, eu estou precisando muito, mas muito dessa palavra. Estou pregando para mim, não sei você, mas eu estou pregando para mim. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu pregava para mim. Hoje eu vou pregar para minha alma. E como a gente está nessa série de pregações em Neemias, eu não tive como manipular o texto. É isso que o texto, na sua sequência, do capítulo 1 para o capítulo 2, que é onde a gente vai chegar, quer dizer para você e para mim, coincidentemente. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Neemias, que é onde a gente começou a nossa série de pregações. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Capítulo 2 de Neemias, eu vou ler a partir da tradução ACF, Almeida Corrigida Fiel. Tá? Fácil de você chegar lá. Se você não conseguir, dá uma olhada aqui no telão, você acompanha no telão. Eu estou ainda me recuperando. Aliás, a gripe já passou, a tosse ainda me acompanha. Volta e meia, eu vou dar uma tossida aqui e acolá. Vocês ficam aí orando por mim, tá bom? Diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um tempo certo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu,
segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governantes da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Até aqui. Nessa noite eu quero analisar junto com você algumas atitudes de Neemias que ajudaram ele a destravar esse sonho impossível. E a primeira delas é que vai aparecer aqui no nosso telão, o nosso primeiro ponto também, uma atitude certa diante das pessoas. Pode repetir comigo? Uma atitude certa diante das pessoas. Neemias, um homem que por fora se veste de nobreza, mas por dentro ele carrega os escombros de uma cidade inteira, já imaginou? Nos ombros da alma dele. O cenário, vou descrever para você, caso você não esteve com a gente no domingo retrasado, o cenário era assim. O luxuoso palácio de Suzã, fortaleza do Império Persa. As colunas são de mármore branco, o chão reluz como ouro polido. O cheiro no ar é de especiarias, mirra, vinho real, tudo exala conforto, poder, segurança. Mas os muros de Jerusalém estão no chão, estão caídos, estão derribados. O nosso texto começa com uma nota aparentemente simples, mas é carregada de alguns códigos espirituais. Observe comigo aí o verso 1, diz assim, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Nisan, o primeiro mês do calendário hebraico, que corresponde entre março e abril, é primavera. E as amendoeiras florescem, os campos se vestem de verde, os pássaros cantam, o cheiro da terra molhada anuncia novos começos. É tempo de festa, de renovo, tempo de celebração. Mas enquanto as taças estão aí tilintando na mesa do rei, o coração de Neemias soluça em silêncio. A segunda parte do verso 1 segue com uma frase que soa como se fosse um grito sem som, porque existem gritos assim também. Gritos sem som. Qual o grito? Eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. No hebraico a expressão nunca antes é interessante, nunca antes. Lo haiti rapanim, carrega uma ênfase aqui máxima. O verbo raiar traz ideia de estado permanente, algo que é constante, que não para. Ou seja, Neemias está dizendo assim, tem alguma coisa errada comigo. Isso não é comum, minha tristeza não é superficial, essa tristeza carrega o peso dos escombros dos meus, dos nossos, dos muros de Jerusalém. Meu amado, o problema do povo de Deus, seja ele em qualquer lugar que esteja, é problema meu também. Quantas vezes você tem dito na sua vida, quando você escuta o relato do sofrimento de um irmão ou de uma irmã, é problema dele ou dela. Eu não posso me meter, ele ou ela tem que resolver. Não, problema do povo de Deus é problema meu. Repita comigo, o problema do povo de Deus é problema meu. Se eu não posso fazer mais nada, o que é que eu posso fazer? Juntar as minhas mãos e orar. Isso significa que o problema do povo de Deus na sua igreja é também o seu. O problema do povo de Deus na sua cidade é também o seu. O problema do povo de Deus no seu país é também o seu. E adivinha só, o problema do povo de Deus em Israel, em Gaza e no Irã é nosso. Amém ou não amém? Aqui nos versos de 1 a 9, Neemias ensina para a gente 4 posturas espiritualmente estratégicas diante das pessoas. Especialmente quando a gente carrega um sonho que aos olhos dos homens parece impossível. Essas posturas fazem toda a diferença no caminho entre a oração e o cumprimento da missão. A primeira postura é essa, escute aí, sensibilidade sem disfarces. Deixar transparecer o peso certo. A primeira postura que Neemias ensina para a gente é sobre ser honesto com as próprias dores, porque às vezes a gente não é. Ele não esconde o que ele sente, Neemias não faz isso. Ele não disfarça a tristeza atrás de uma falsa espiritualidade, uma máscara. Neemias não está tentando fazer uma espécie de efeito masking, que muita gente hoje em dia aprendeu bem direitinho. Ele não força um sorriso, enquanto por dentro a alma dele geme. Neemias não faz isso.
Neemias tinha palácio? Sim. Tinha salário? Tinha. Tinha estabilidade? Tinha. Tinha prestígio? Também tinha. Mas nenhum conforto da Pérsia era capaz de anestesiar uma dor que ficava latejando no peito dele por um propósito de Deus. Neemias está pronto para sacrificar a estabilidade financeira dele, o status dele, o conforto dele, as conquistas dele, para reconstruir a cidade dos pais dele. O que é que você está disposto a sacrificar pelo propósito que o próprio Deus colocou no seu coração? Meu amado, eu vou ser franco com você. Por mais dolorido que seja, eu prefiro o peso da missão do que o conforto da omissão. Eu prefiro de todo o coração. E você, o que é que você prefere? Talvez esteja doendo faz um tempo. O propósito de Deus no processo é dolorido. Mas o que é que você prefere? Você prefere o peso dessa missão ou o conforto da omissão? Note que Neemias deixa que o próprio semblante reflita a dor dele. E aqui dá para a gente enxergar um princípio espiritual bem valioso. Escute aí, quando a dor vem de Deus, a gente não deve se envergonhar dela, não deve tentar escondê-la, porque transparecer a dor faz parte do plano celestial. Deus não quer que você mascare a sua dor, se essa dor vem dele. Meu amado, redobre sua atenção para ouvir isso. Há choros que não foram feitos para o travesseiro. Tem horas que a gente deve falar com o nosso travesseiro, chorar no nosso travesseiro, colocar ele contra a boca, dar aquele grito contra o travesseiro, mas tem outras dores que não são para o travesseiro, são para serem percebidas, porque Deus usa até o seu semblante para destravar os propósitos dele na terra através de você. Você crê? Ele faz isso. Se você crê, diga amém. Então, meu amado, nessa noite o Pai Celestial te diz ao contrário do que você talvez já tenha escutado do seu Pai da terra. Você tem escutado o seu pai terreno assim, engula o choro, não chore, engula o choro. Não é isso. Ele diz o contrário, ele diz, pode chorar, porque eu tenho propósito nas pessoas enxergarem as suas lágrimas. E observe como essa sensibilidade de Neemias se conecta diretamente com a segunda atitude. Neemias entende que além de expressar a dor, é preciso caminhar em lealdade. Então, primeira atitude, ser honesto com a dor. Repita comigo, ser honesto com a dor. Então repense como é que você anda se relacionando com as pessoas, tentando mascarar a sua dor ou sendo honesto. Se está com vontade de chorar, chora. Esse é o primeiro recado de Deus para você nesta noite. Não finja uma alegria que não existe por enquanto. Quer chorar, chora, porque Deus tem um propósito nisso daí. A segunda postura é essa. Fidelidade inquestionável, lealdade que abre portas. Logo antes de fazer qualquer pedido, Neemias demonstra honra. Escute como ele cumprimenta o rei aqui no verso 3. Ele não chega na presença do rei de qualquer jeito. Ele diz assim, viva, veja aí na sua Bíblia. Viva para sempre, ó rei. Não é isso que ele diz? E diga-se de passagem, Neemias não votou nesse rei. Vocês sabem disso, né? Que Neemias não votou nesse rei. A gente teve mais direito do que Neemias. No sentido de que a gente elegeu, pelo menos alguns de nós, presidente, depende do presidente que se elege, a gente tem o direito de pelo menos colocar lá o nosso voto, fazer uma escolha. Neemias não escolheu, foi o rei que Deus escolheu, e ele disse, viva para sempre, ó rei. Isso não é babação não, meu irmão, isso não é babação não, isso é princípio, isso é um princípio de respeito. É a consciência de que Deus se agrada de quem honra as autoridades, que Ele mesmo permite estar no poder. Seja quem for, gostando você ou não. E sim, eu também tenho minhas preferências, assim como você. Mas é preciso que a gente tenha consciência que se está no poder, quem foi que permitiu mesmo? Deus. Votando a gente ou não. E no caso de Neemias, ele não votou nesse rei. Neemias sabia que Deus honra quem honra. Amém ou não amém? Neemias ocupava uma posição de confiança absoluta. Ele era o copeiro do rei, e a vida do rei estava na palma da mão de Neemias. Mais do que respeito, Neemias reafirma a lealdade dele ao rei, quando ele cumprimenta o rei, dizendo, viva para sempre, ó rei. Fidelidade é a marca dos homens usados por Deus. Não esqueça isso, que eu vou repetir. Fidelidade é a marca dos homens usados por Deus. Vamos repetir comigo, fidelidade é a marca dos homens usados por Deus. Como ensina o reverendo Hernandes Dias Lopes, pessoas infiéis não são confiáveis e jamais serão poderosamente usadas por Deus.
eu não sei, quando você conheceu alguém para namorar, qual era o seu maior critério? Uma coisa que não podia faltar no namoro, para mim, é confiança. Se eu não confiasse, não tinha namoro. Pessoas infiéis não são confiáveis e jamais serão poderosamente usadas por Deus. Por isso é muito importante que você responda honestamente a você mesmo. Até que ponto eu tenho sido fiel aos líderes que Deus colocou na minha vida? Porque Deus sempre coloca líderes nas nossas vidas. Até que ponto eu sou fiel a essa liderança? E ser fiel abre portas. Saber como falar, mantém essas portas abertas. Por isso, Neemias nos apresenta aqui uma terceira postura extremamente necessária diante das pessoas. E aqui vai: tato, sabedoria, inteligência espiritual, a arte santa de saber falar. Ou resumindo, simplesmente saber falar. Repita comigo: saber falar. É importante isso ou não? E quem lembra até agora? As duas. Primeira postura foi o quê? Honestidade nas suas emoções. Segunda, lealdade. Repita comigo: honestidade. Lealdade com as pessoas. Respeito com as pessoas. Honra com as pessoas. E terceiro, saber falar, usar as palavras. Perceba que Neemias não responde se justificando, não. Muitas vezes a gente fala se justificando, não é o que Neemias faz. Ele nem se atropela com as palavras. Pelo contrário, ele responde ao rei com uma pergunta, demonstrando equilíbrio, sabedoria, discernimento. Ele fala no verso 3, olha o que ele diz: como não estaria triste o meu rosto estando na cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Aliás, essa é uma prática que a gente aprende com Jesus. Jesus era um homem das perguntas. Ele usava muito um recurso que na arte do discurso a gente chama de maiêutica. Perguntas, saber fazer boas perguntas. Em Lucas 6,39, Jesus pergunta: pode um cego guiar outro cego? Não vão cair ambos num buraco? Em Lucas 14,34, Jesus pergunta: se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Em Mateus 5,46, Jesus pergunta: se vocês amam apenas os que os amam, que recompensa vocês vão ter? E mesmo, escute agora isso, mesmo no momento mais agonizante da vida de Jesus, estava já pendurado numa cruz, ofegante, sem forças, ele não faz uma afirmação acusativa. É incrível isso. Na hora da maior dor, ele poderia fazer uma afirmação, e pior, afirmação acusativa, mas ele faz uma pergunta ao pai dele que carrega uma dor latejante. Vocês vão lembrar dessa pergunta: Deus meu, por que me abandonaste? Eu quero abrir um parênteses agora, não tem diretamente que ver com a mensagem, mas eu tenho que falar isso porque é muito relevante. Em relação a esse momento da cruz. Eu estava pensando assim: todo teólogo ele tem o direito ao chamado jugo de rabino. Não sei quantos teólogos do mundo vão concordar comigo, mas eu vou mergulhar no risco. Quando Jesus estava ali pendurado na cruz, ele olhou para o Pai, disse: Pai, eles não sabem o que eles fazem. Lembra disso que ele falou isso? Então, eu fico pensando assim: se Jesus não tivesse dito aquilo ali naquela hora, sabe o que teria? Você já parou para pensar? Eu só me peguei pensando nisso essa semana. O que talvez teria acontecido naquele momento? Jesus tinha uma sintonia perfeita com o Pai. Ele conhecia o coração do Pai, conhecia os pensamentos do Pai e o que o Pai estava por fazer. Não era um segundo antes, ele sempre conheceu desde o princípio. Eu e o Pai somos um, ele dizia. Talvez Jesus já estava percebendo que se ele não falasse nada, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência que estava repousando sobre Jesus, mas também vinha de lá para cá, vinha das pessoas para ele, talvez estava para fazer com que Deus fosse fulminar todo mundo. E Jesus, percebendo, disse: não faz isso, não faz isso, porque eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. Já aconteceu, e eu quero usar uma amostra no Velho Testamento para simular isso,
que talvez aconteceu depois uma proporção cataclísmica muito maior. Lembram que quando o povo, Deus inconformado porque o povo estava cheio de medo, de desconfiança e quis destruir o povo, jogar uma praga no povo e aniquilar o povo inteiro de Israel, num processo em que eles estavam saindo do Egito e caminhando para Canaã. Moisés se põe na frente do povo e diz: não faz isso. Vocês lembram isso? Não faz isso. O que é que o povo vai dizer? Que o Senhor tirou eles do Egito para destruí-los aqui? E Jesus fez isso com muito mais categoria. Mas ele sentiu o peso do abandono de Deus no momento em que ele estava cheio de todos esses pecados, que não destruíram a gente, mas ele foi destruído, e em vez de fazer uma afirmação, ele faz uma pergunta: por que me abandonaste? Neemias entende a importância de fazer perguntas, gente. Na verdade, meu amado, há sonhos que só se tornam realidade quando a gente aprende a se comunicar com sabedoria. Quem sabe o seu sonho está sendo adiado até aqui, porque você ainda não aprendeu e Deus está tentando te ensinar a se comunicar com sabedoria. Como Jesus, que na hora da maior dor fez uma pergunta e não uma afirmação. Então, seja fazendo a pergunta certa, utilizando recursos estratégicos de linguagem, ou simplesmente sabendo calar certas palavras, não falando nada. Por exemplo, na conversa com o rei, Neemias sequer menciona o nome de Jerusalém. Interessante isso. Ele nem menciona o nome de Jerusalém. E isso é extremamente estratégico. Você quer saber por quê? Porque nos registros oficiais da Pérsia, Jerusalém era taxada como cidade rebelde, cidade problemática. Isso é mencionado em Esdras 4, 12 a 13. Você não precisa ir lá, só precisa saber que é lá que acontece isso. Então Neemias ele faz algo inteligente na segunda parte do verso 3. Ele troca o nome que poderia gerar resistência por uma imagem que gera empatia. Olha só, em vez de Jerusalém, ele diz o quê? O que é que ele diz em vez de Jerusalém? Veja se você consegue descobrir aí. Isso, Vani, isso, o lugar dos sepulcros de meus pais. Olha só, o que Neemias faz aqui tem um nome na comunicação, a gente chama de ecfrase emocional. Ou seja, ele não só informa, ele pinta uma cena na mente, ele ativa sentimentos e ele gera conexão. E é também uma sinédoque do coração, porque ele usa uma parte, ou seja, os sepulcros dos pais, para representar o todo, a cidade, o povo, a missão. Olha só que uso ele faz, inteligentíssimo, sábio das palavras. O princípio por trás dessa poderosa estratégia de Neemias é claro. Escute aí, nem tudo na vida a gente consegue batendo de frente, gente. Nem tudo sobre a vida é confronto. Algumas coisas a gente só consegue tocando no coração. Repita comigo, algumas coisas a gente só consegue tocando no coração. Falando nisso, eu não posso deixar de perguntar: qual dos dois tipos de pessoa você tem sido? O que bate de frente ou o que toca no coração? E tudo isso leva a gente naturalmente ao quarto princípio que fecha esse ciclo de posturas estratégicas de Neemias diante das pessoas. É a clareza dos propósitos. Quem não sabe pedir, não recebe. Não recebe. Repare que Neemias não chega na presença do rei de forma vaga, incerta, insegura. Ele apresenta os pedidos dele com clareza, objetividade, segurança. E veja bem, são 5 pedidos bem específicos ele faz, se você reparou aí. No verso 5 ele pede mudança na política sobre Jerusalém. Ainda no verso 5 também ele pede autoridade oficial para liderar uma reconstrução. No verso 7, ele pede cartas de recomendação para os governantes. No verso 8, ele pede provisão de madeira e recursos. No verso 9, ele pede proteção militar para a viagem. São ou não são muito específicos os pedidos dele? Ele sabe exatamente o que ele quer. Às vezes, as pessoas querem nos ajudar. E quando perguntam, como eu posso te ajudar? Aí você, E você nunca responde, você não sabe, você só sabe que você tem uma necessidade. Você nem identificou ainda a sua necessidade. É preciso ser objetivo.
Tem quem pede, tem quem sabe o que quer. Até porque a Bíblia diz, o que pede, recebe. Mas quando você pede, pressupõe que você sabe o que você está pedindo. Amém ou não? Então, Neemias ensina para a gente que ter fé não é incompatível com ter organização, porque tem gente que acha. Não é incompatível com ter planejamento e visão clara. Quem tem sonho precisa de direção. Quem tem sonho precisa buscar provisão. Se você crer, repita comigo aí. Quem tem sonho precisa ter provisão. E para ter provisão, precisa ter organização. Amém? Então, o grande comandante inglês Oliver Cromwell, que no século XVII recebeu o título de Lorde Protetor da Inglaterra, diga aí, ao derrotar os exércitos do rei Carlos I, ele costumava ensinar aos soldados dele uma coisa que eu acho fantástica. Ele dizia assim, confie em Deus, muito bom, confie em Deus, mas mantenham também a pólvora seca. E eis aqui uma lição poderosa que atravessa os séculos até hoje. A oração não substitui a organização. Quem tem um sonho precisa ter fé, mas também tem que ter organização. E quem tem um sonho impossível precisa de muita fé e muita organização também. Organização e oração. Neemias sabia que essas duas coisas são muito importantes. E é por isso que Neemias não somente tinha uma atitude certa diante das pessoas, ele tinha uma atitude certa diante de Deus. Esse é o nosso segundo e último ponto. Uma atitude certa diante de Deus. Repita comigo, uma atitude certa diante de Deus. A gente já viu que é preciso ter uma atitude certa diante de quem? Das pessoas. E agora, uma atitude certa também diante do Senhor. Duas verdades axiais saltam aos olhos da gente aqui na atitude de Neemias diante de Deus. A primeira é que Neemias buscou a direção de Deus antes dele agir. Neemias orou por 4 meses. Tem gente que ora hoje, daqui a 30 minutos já está chorando porque não chegou a resposta, não é assim? Nessa geração micro-ondas, nessa geração touchscreen. Aí eu me lembro agora de uma cena, enquanto eu falei, eu me lembrei imediatamente de uma cena, na primeira vez que o meu sobrinho veio aos Estados Unidos, ele devia ter, acho que uns 4 anos de idade. Naquela época, não era, a gente não tinha muitas televisões touchscreen. E ainda hoje, nem toda televisão é touchscreen, né? Talvez a sua nem seja touchscreen. Mas lá nos Estados Unidos já era. Então ele veio visitar a gente no Brasil. E quando, na sala, meu pai foi ligar a televisão para assistir desenho, ele se levantou do sofá e começou a fazer assim na tela. Né? Mas a nossa televisão não é touchscreen. Né? Porque ele está inserido nessa geração do eu toco e tudo que eu toco vira quase que ouro. Né? Não, eu toco e acontece. Tudo está à distância dos nossos dedos. Mas Neemias orou por 4 meses. Poderia ser 4 anos. Eu já orei por pedidos de oração que eu fiz a Deus por 20 anos. Quase que sem falhar. E olha, aquilo me causava dor por 20 anos. Por 20 anos o coração doendo por essa resposta. Um dia após o outro. Depois de 20 anos Deus me ouviu. E essa esperança me sustentou para as próximas vezes, porque eu também tenho outros sonhos impossíveis. Quem já orou por mais de 20 anos por alguma coisa e teve resposta? Levanta a mão. E teve resposta. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 5 pessoas, 6. Não sou eu sozinho. Então 4 meses, 4 anos, 20 anos, não importa. No dia em que ele primeiro foi falar com o rei, ele intensificou a oração dele. Neemias intensificou a oração dele. Volta comigo aí no capítulo 1. Capítulo 1, a gente está no 12, mas você volta no capítulo 1, no verso 11, veja aí, verso 11. E ouça a oração inspiradora e arrepiante de Neemias. Capítulo 1, verso 11, ele fala para Deus suspirando, eu imagino, olha só. Senhor. Tem um que esse não fui eu não, está aí registrado. Ele diz, Senhor. É de quem suspira, é ou não é? Senhor. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Não é qualquer um, é aquele que deseja temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. É a oração que ele faz. Essa foi a primeira oração. Mas na hora que Neemias foi responder ao rei, ele ora de novo. Para você que está dizendo assim, já está bom, já orei demais.
Ele ora de novo, veja o que diz o verso 4. Então orei ao Deus dos céus. Neemias endereçou a Deus um pedido direto. Não foi nada demorado. Foi como uma mensagem de zap para o celular do Pai Celestial. Breve, silente, mas eficaz. Já aconteceu de você mandar um zap para alguém, curiosidade agora, e a pessoa deixou você no vácuo, nem visualizou, e muito menos, nunca respondeu sua mensagem? Levanta a mão você já. Eu já. Um bocado de gente. Eu não sei se é o que é pior, ficar azulzinho de visualizar e não responder, ou nunca nem visualizar. O que é pior para você? Ficar sem visualizar? Vamos fazer uma votação. Se você é pior visualizar e não responder, levanta a mão. Visualizar e não responder. E nunca visualizar. A maioria é visualizar e não responder. É uma sensação horrível, né? De desprezo na gente. Você se sente um nada para aquela pessoa. Né? Mas, e às vezes não é nem maldade, a pessoa está doente, está internada, passou 3 meses internada. E você fica em casa, aquele desgraçado. A pessoa está quase morrendo ali, hospitalizado 3 meses. Né? E você podia ter se ligado para um familiar, né? Mas você fica fazendo, né? Conjecturas, pressuposições maléficas, só engolindo a pala do diabo, né? Falando que aquela pessoa não liga para você, é um desgraçado, lhe esqueceu. E às vezes ela não quer conversa mesmo com a gente, ou quer fazer alguma coisa mais importante da vida do que falar com a gente. Só que com Deus é muito diferente, meu irmão. Ele sempre visualiza a sua mensagem na hora. E sempre te surpreende na resposta. Quem é prova viva disso? Levanta a mão. Sempre surpreende na resposta. Isso me faz lembrar do profeta Daniel. Era o ano 538 AC. Na Babilônia, de joelhos, rosto em terra, vestido de pano de saco e coberto de cinza. Daniel ora com a alma rasgada e os olhos molhados. Enquanto ele medita nas promessas sopradas nas páginas do profeta Jeremias, a profecia de que os 70 anos do cativeiro estavam prestes a terminar e o sonho impossível da liberdade finalmente se aproximava. De repente, o que acontece? O céu se rasga e Gabriel, anjo mensageiro de Deus, atravessa o invisível, pousa ao lado de Daniel e diz assim, olha só o que ele fala. Ele fala, Daniel, no momento em que você começou a orar, foi só você começar a orar, no momento que você começou a orar, Deus ouviu a sua súplica e saiu a ordem. Olha o quão arrepiante é isso agora. Olha o porquê que saiu a ordem. Ele diz, Gabriel fala, porque você é muito amado, Daniel. Porque você é muito amado. Meu irmão, se já era arrepiante escutar isso, segure na cadeira para você ouvir essa verdade poderosa, eterna e de fazer suspirar. Você já orou por esse sonho impossível? Se você orou só uma vez na sua vida por esse sonho impossível, leva a sua mão se você já orou pelo seu sonho impossível. Quantos já oraram? Pronto. Então saiba que Deus ouviu desde o seu primeiro clamor. Não importa se são 4 anos, ou como eu, 20 anos, 4 meses, não importa. Deus ouviu, mesmo quando a resposta atravessa guerras que os olhos não enxergam, guerras invisíveis. Por que Ele ouviu desde o seu primeiro clamor? Eu vou dizer, porque você é muito amado, meu irmão. É por isso. Você é amado desde o mundo ser criado, você é amado antes de Deus dizer, haja luz. Uma das partes mais estilosas, mais tremendas da Bíblia é quando ele fala, haja luz, bum. Não foi o Big Bang, não. Foi o Deus Bang, bum. Haja luz, bum. E antes desse bum, ele disse, haja você no meu coração. Porque Ele escolheu a gente, sim ou não? Antes da fundação do mundo, Ele estava dizendo, haja no meu coração, dentro de mim, você, e você, e você, e você, e todos vocês. Porque vocês são muito amados, muito amados. Quem não é amado de qualquer jeito, diga-se de passagem, é amado com amor de cruz, meu irmão.
Amado, com amor de cruz, louvado seja para sempre o Deus de Israel, que também é nosso Deus, que te amou e me amou, ao ponto de oferecer a vida do próprio Filho dele como preço pago pelo meu e seu pecado, meu irmão. E se ele não nos negou, nem mesmo o Filho dele, será que ele não é capaz de realizar também esse seu sonho, meu amado? Diga se você for capaz, o que é que você acha? É claro que ele é capaz. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,32, ele faz essa mesma pergunta com tanta confiança que mal cabia no peito dele. Ele diz assim, ó, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E é crendo nisso que a gente precisa se preparar em oração. Antes de começar a planejar os nossos sonhos, a gente precisa pedir a Deus que Ele faça aquilo que a gente não consegue fazer, porque se você ainda não descobriu, uma hora você vai descobrir que a gente não consegue fazer tudo sozinho, e a gente não consegue fazer tudo nem com a ajuda das pessoas. Tem hora que a gente precisa mesmo é da ajuda de Deus, é ou não é? Talvez alguns de vocês estão vivendo esse momento, que chegaram à conclusão que você mesmo, nem com as pessoas te ajudando, vai dar, tem que ser Deus mesmo, ou então nada feito. Por isso a gente precisa se quebrantar mais diante de Deus, na presença de Deus, antes da gente ser usado por Deus na realização de qualquer tarefa grandiosa. No hebraico do Antigo Testamento, olha só que curiosidade interessante. Nos dias de Jesus, a ideia de estar na presença de Deus, talvez você nunca parou para pensar nisso. O que é estar na presença de Deus? Vou lhe dizer aqui, no hebraico antigo, estar na presença de Deus é literalmente estar onde você possa ver suas faces. Faces, eu quero destacar isso, pôr ênfase nisso, sempre no plural, e provavelmente sugerindo todas as emoções de Deus. Isso quer dizer que quanto mais a gente fala com Deus, mais a gente é capaz, a gente se torna hábil para perceber na face do nosso Pai Celestial, quando Ele está alegre, quando Ele está triste, quando Ele está desagradado com alguma coisa, o encorajamento dEle a nós, ou a desaprovação dEle a nós, as faces das emoções de Deus. A gente estava muito mais acostumado em pensar sobre a face de Deus, né? Mas a presença de Deus tem que ver com as faces de Deus. Foi por estar na presença de Deus que Neemias percebeu a tristeza do Senhor por causa do estado da cidade de Jerusalém. E foi por estar na presença de Deus que Neemias também recebeu o encorajamento do alto para falar com o rei Artaxerxes sobre o sonho impossível de reconstruir a cidade de Jerusalém. Uma pergunta agora. Você sente que precisa estar mais na presença de Deus? Quem sente? Levanta a mão. Eu estou levantando, não é só para instigar vocês não, eu também sinto. Ou perguntando de outra forma, você gostaria de conseguir orar mais do que você ora? Geralmente? Caso sim, eu quero lançar um desafio que vai te ajudar nesse objetivo. Eu queria que você prestasse muita atenção agora, redobrar sua atenção para você ouvir isso agora. Porque vai ajudar também, consequentemente, na realização do seu sonho impossível. Não só de orar mais frequentemente e melhor, mas na realização do seu sonho impossível. Levante sua mão se você realiza mais de uma atividade diária que requer mais das suas mãos e pernas do que da sua mente. Quem realiza mais de uma atividade dessa? Pronto. Por exemplo, vou ser mais claro aqui, lavar a louça, varrer a casa, escovar os dentes, arrumar a cama, passear com o cachorro, caminhar, tomar banho, lavar o carro, etc. E é melhor perguntar então, quem não, né? É melhor perguntar quem não, né? Na verdade. E mesmo que você passe o dia todo sem tomar banho, você não passa o dia sem escovar os dentes. Pelo menos eu espero. Então, a partir de amanhã, você vai escolher uma dessas tarefas, Começa mirando no fácil, depois você vai aumentando os níveis que nem videogame. Easy, medium, hard, hardest e nível legendário. Mas, por enquanto, você vai no fácil. Você vai escolher uma dessas tarefas, ou outras que eu não citei, e você vai orar pelo tempo que você realizar essa atividade. Quem está comigo diz amém. Daí, então, vamos imaginar que você, assim como eu, passei com o seu cachorro todos os dias, eu faço isso. Então, durante o tempo que você passeia com o seu cachorro, você vai orar. É o que eu faço.
E outras vezes, quando eu estou, por exemplo, lavando a louça, ou passando roupa, ou tomando banho, eu também faço a mesma coisa. Porque, afinal de contas, dá para eu dividir a minha atenção entre orar. E eu ia falar passar o shampoo, mas não passo faz um tempo. Ato falho. Mas passando o sabonete, dá para dividir a atenção, não dá não? Dá, então qualquer coisa que der para você dividir a atenção, você mira em uma atividade, pelo menos uma meta final. É você conseguir orar durante qualquer atividade do seu dia, é a minha meta essa, né? Em que não requeira a minha atenção exclusiva. Mas isso não descarta a nossa necessidade de dedicar um momento exclusivo. Todos os dias de oração e de meditação na palavra de Deus. Eu geralmente faço assim que eu acordo, não sei você. Outras vezes eu faço de madrugada. O horário pouco importa, se é de madrugada, se é de manhã, se é de noite. Mas o compromisso faz toda a diferença. Repita comigo, o horário não importa. O compromisso faz a diferença. Então, se você já tem o hábito de orar enquanto realiza uma atividade, porque eu sei que tem pessoas aqui que têm esse hábito já, você vai tentar repetir o mesmo processo em mais de uma tarefa que não exige a sua atenção completa. E assim sucessivamente, como eu falei, que nem níveis de videogame, pouco a pouco. E eu recomendaria a cada 21 dias. 21 dias, 2 atividades. Depois, mais 21, 3 atividades e assim por diante. Meu amado, você faz ideia do que está prestes a acontecer se cada um de nós aqui, a partir de amanhã, começar a colocar esse simples desafio em prática? Você faz alguma ideia do que está para acontecer? Eu vou dizer o que está para acontecer a partir disso. Vou dizer, se prepare para ouvir isso. Nós vamos viver um novo tempo, meu irmão. Se você fechar os olhos, você mentalizar todas as pessoas a partir de amanhã fazendo isso, a gente permeando a atmosfera em oração, todos nós. Você acha que não vai acontecer absolutamente nada? Então é melhor você se converter. Porque muita oração, muito poder, muito poder. Não sei quantas pessoas tem aqui, mas esse povo todinho orando a partir da manhã, orando de uma forma diferente. Meu irmão, é um tempo vai ser um tempo de visitação celestial como nunca antes. Eu estou profetizando isso aqui. Nunca antes, um tempo de avivamento que a gente tem orado tanto, tem esperado tanto. E o avivamento passa muito pela oração, um tempo de realização de sonhos impossíveis. Eu disse para a irmã Ivane, irmã, a senhora vai vir aqui no púlpito testemunhar, não foi o que eu falei, irmã? Eu estou falando para vocês também. Façam isso a partir de amanhã. E cada um de vocês, todos, vão vir aqui e vão testemunhar. Todos. Muita oração, muito poder. Deus não está de brincadeira comigo, nem com você. Às vezes é a gente que não leva ele a sério. Mas pode ficar certo de que a realização do seu sonho não vai vir sem resistência humana. Não vem. Você talvez já está enfrentando essa resistência. Não espere que o diabo assista deitado a sua vitória, principalmente a vitória da obra de Deus. Como assim? Ele só tem um trabalho na vida. E se ele fosse incompetente no único trabalho que ele tem, ele teria que ser muito incompetente. Todo o trabalho do diabo é tentar a gente. E ele vai ficar deitado assistindo sua vitória? É lógico que ele não vai, meu irmão. Porque, meu amado, o diabo pode ser acusado de todo tipo de pecado, todo tipo de desgraça. Pode botar na conta do diabo, porque ele merece. Agora, tem um pecado que ele não pode ser acusado. É interessante. Eu só estava pensando nisso esses dias. Você sabia que tem um pecado que você não consegue carimbar nele. Não é do diabo, é coisa do homem. Diga aí, fale para a pessoa do seu lado, tente dizer para a pessoa do seu lado, tente imaginar que pecado é esse, arrisca aí, daqui a pouco eu pergunto a você, arrisca aí dizer, que pecado é esse, que ele não pode ser acusado, o diabo não pode ser acusado disso. E aí, quem já chegou a uma conclusão? Quem quer tentar? Se tentar, não tem problema. Pode dizer, pode falar. Isso! Perfeito, a irmã foi no alvo. Preguiça. É ou não é? Cola não no diabo não, cola não. Assim como Deus trabalha o tempo todo e não dorme, o diabo também não pisca o olho, meu irmão. Ele não dorme, ele não para nunca, ele não vai ao banheiro. Ele é o tempo todo ao derredor, meu amigo. É o tempo todo esperando uma brechinha para ele engolir vivo.
Enquanto Deus trabalha para o seu bem, Ele trabalha 24 horas para te destruir. O verso 10 diz que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou, escutei, extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sambalate era o governador de Samaria e Tobias, um membro nobre dos amonitas. Era gente forte, era gente influente, os mesmos que tentavam se unir ao povo, que tentaram desanimar o povo e acusar o povo diante do rei. Já pensou? Pois é, meu irmão, raramente o próprio, escute isso, raramente o próprio diabo vem contra a gente em pessoa. É muito raro que ele venha. Ele é só um, nosso Deus é onipresente, mas ele é só um, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Às vezes você se ilude pensando, o diabo está aqui, ele quer... Puxa vida, eu estou sentindo a presença dele, só pode ser o diabo. Às vezes é o demônio mais inexpressivo do inferno. Você que está tão fraquinho que você pensa que é o próprio Satanás que está ali tentando. Mas não, raramente é o próprio diabo que vem tentar a gente. Quando a Bíblia fala que ele vive ao redor de forma representativa, os secretários dele têm que estar fazendo esse trabalho por ele aí. Então, pessoas, muitas vezes, veja só, quando ele não vem, ele muito geralmente envia os secretários dele, pessoas que ele faz a cabeça para nos colocar para trás, como seus colegas de trabalho, às vezes nossos próprios familiares, para nos desencorajar, para nos acusar, para nos atacar, às vezes até irmãos queridos da igreja. Agora, o único jeito do inimigo, de você manter o diabo bem calminho, o único jeito de você manter ele bem calmo, sem fazer nada contra você, congelado como um bebê reborn, tem como você fazer isso com o diabo, sabia? É se você, veja só, cruzar os braços, você ficar parado e simplesmente, a partir de hoje, querer assistir a sua vida passar em branca nuvem. Faça isso e o diabo nunca mais vai fazer nada contra você, porque ele não é otário. Ele não vai perder tempo, munição importante, com alguém que não é nem um pouco relevante contra o reino dele. Quer que ele fique calmo? Está lhe incomodando muito? Cruza os braços, não faz mais nada. Deixa a sua vida passar em branca nuvem. Mas é isso que você quer? Eu aposto que não. Não é isso que um cristão quer ou devia querer. Se você escolher ficar parado, viver a sua vida no meio dos escombros, deixar a obra de Deus paralisada, abandonar seus sonhos na última gaveta do guarda-roupa ali, só porque está muito difícil, talvez está para muita gente. Aí o diabo finalmente vai te dar uma trégua, não porque ele precise descansar, como eu falei, porque ele é preguiçoso, mas porque o diabo tem mais o que fazer. Meu amado, só quem desperta a fúria do inimigo são os guerreiros de Deus. Repita comigo, só quem desperta a fúria do inimigo são os guerreiros de Deus. Está sentindo a fúria do inferno? Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Você se acha um guerreiro de Deus? Quem se acha? Diz amém, eu sou. Então, se você vem sentindo essa pressão do inferno, do inimigo contra a sua vida, não desanime, não tenha medo, não desista, não pare, por 3 razões, vou dizer. Primeiro, o inimigo só investe tanto contra você porque você faz. Por isso que ele parou o meu microfone, mas eu pego outro. Segundo, maior é quem está em você do que o seu inimigo. Amém ou não amém? Amém. Muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Terceiro, no poder do Senhor dos Exércitos, você vai vencer, meu irmão. Se você crê, diga amém. No início da semana eu senti a pressão do inimigo com toda a artilharia dele. Brincadeira não. Finalmente fez todo o sentido para mim a visão que uma ovelha me falou alguns dias, quando ela me disse, e talvez alguns me ouviram dizer aqui no púlpito. Pastor, eu tive uma visão em que muitos demônios horríveis escreviam na parede com letras grandes assim, ó, nós estamos à procura do pastor Nilmar.
Dá meio que um frio na barriga escutar um negócio desse, não dá? Imagina alguém. A gente quer escutar o seguinte tipo de visão ou de sonho. Pastor, eu tive um sonho com o senhor. Amanhã o senhor está ganhando uma Renegade preta. Bem estilosa. Vão deixar na sua garagem. Se você acordar, chegar na sua garagem, tá essa Renegade. Maravilha, não? Mas esse tipo de visão, por favor, né? Bom, mas era o prato do dia para mim. E a gente tem que receber de bom grado, feliz, ousado, corajoso, o que Deus apresenta para a gente, porque Ele tem plano, não tem? Ele sabe o que Ele permite. Mas que é fácil, não é? Que a gente prefere uma Renegade preta, não? Então, era segunda-feira, e por volta do final da noite eu recebo uma má notícia que para mim representava a morte e o enterro de um dos meus sonhos impossíveis. Porque eu não sei você, mas eu tenho vários sonhos impossíveis, vários. Daí, sentado na minha cama, eu começo a escutar uma voz. Espíritos de dúvida, eu não tenho dúvida disso agora. Mas naquele momento eram espíritos de incredulidade, de dúvida, de hesitação, enviados para me atormentar. Eles diziam exatamente assim. Eles ficaram repetindo essa mensagem, era a única. Era só essa mensagem, mas eles repetiram isso que eu vou dizer para vocês. Eles diziam, agora é tarde. Deus já está atrasado demais. Não tem mais jeito. Não é que o sonho é somente impossível. Não se trata só disso, Nilmar. Acontece que chegou a hora de parar de acreditar. Chegou a hora de parar de se iludir, porque uma ilusão nunca se torna realidade. Deixa de ser idiota, cara. Uma ilusão nunca se torna realidade. E Nilmar, sabe aquele outro sonho, e mais aquele outro, e mais aquele outro, que eu falei para vocês que eu tenho vários, né? E ele saiu citando cada um. Esquece, ele disse. O destino já bateu o martelo, já era. É tarde demais. Meu irmão, essa voz ficou se repetindo no meu ouvido da meia-noite às 4h30 da manhã. Era um pensamento obsessivo que não saía da minha cabeça o tempo inteiro. Enquanto eu dizia para Deus em oração: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha disponibilidade. A minha disponibilidade de te servir, de também servir ao teu povo e às minhas ovelhas. A qualquer hora do dia e da noite em que uma delas precisar do meu encorajamento. E tem mais, eu não estou assim, eu não estou destruído, eu estou desse jeito que o Senhor está vendo. Se uma ovelha minha precisar, vai só o caco para lá, mas eu vou. E oferecer o consolo que eu nem tenho, mas eu vou, com a sua graça e a sua permissão, como o Senhor sempre tem feito. Mas agora sou eu quem preciso. Sou eu quem preciso de encorajamento e força. Eu estou me sentindo totalmente vulnerável no chão. Eu não consigo não deixar de acreditar que é tarde demais para todos, não é somente um, todos os meus sonhos impossíveis. Eu não consigo não dar ouvidos a essa voz que está gritando no meu ouvido que é tarde demais. Finalmente, já esgotado, eu caio no sono. Com a nítida impressão de que a minha cama estava cercada de demônios olhando para mim, rangendo seus dentes bruxelantes, apontando o dedo em riste para mim, enquanto seguravam a barriga e rolavam de rir alto na minha cara, meu irmão. Algum dia você já foi dormir com essa sensação, ou só eu? Também? A sensação da morte e sepultamento dos seus sonhos, e como que o inferno estivesse indo, todos emparelhados na sua cara. É uma experiência horrível, meu irmão, só sabe isso quem sentiu na pele. No outro dia de manhã, quando eu acordo para orar e para meditar na palavra de Deus, escute com qual texto eu me deparo, meu irmão. Escute com que texto eu me deparo. Fui fazer minha leitura normal, sequencial da Bíblia.
Não foi fazer roleta russa. Minha leitura normal. Eu abro em Números 11 e 23, na versão viva, que diz isso. Escute o que Deus me fala. Abro a Bíblia, a primeira coisa que Deus me diz. Por acaso... Por acaso, o meu poder é tão limitado que eu não posso fazer o que eu prometi? Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Foi o que Deus me falou, meu irmão. Meu irmão, a reação do meu coração escutando isso foi a mesma que está causando no coração de alguns de vocês. Que eu sei que tem gente aqui que precisava ouvir isso também. Tem gente que precisava ouvir isso aqui como o ar que respira. Eu sei que tem. Meu amado, nada alimenta a chama da nossa esperança mais do que a infalível, inabalável, eterna e poderosa palavra do Senhor, meu irmão. Tudo que você precisa numa hora dessa. É tudo. No mesmo verso, na versão NVT, Deus pergunta a Moisés: será que o meu braço perdeu a força? O meu braço perdeu a força. E a única resposta possível que ecoa nos céus, na terra e na alma dos filhos de Deus é: nunca! Nunca! O meu braço sim se cansa, o seu cansa. E como cansa? Como disse o pastor André aqui, domingo passado, você estava aqui, você lembra? Disse, nós estamos tão cansados. Nosso braço já vem cansado. O meu coração fraqueja, minha alma treme, minhas mãos tremem, meus pés tropeçam, de vocês também, mas o braço do Senhor não perde a força jamais, meu irmão. O braço do Senhor não conhece limites, o braço dele não adormece, não enfraquece, não recua, não falha, o braço dele me cerca. Quando o inferno se levanta contra mim, o braço dele me levanta quando minha alma desaba, o braço de Deus me sustenta quando o chão sobe, quando o chão parece agigantar para mim, ou então quando ele some dos meus pés, é o braço de Deus que me envolve em graça quando a vergonha quer me cobrir, e é o braço forte do Senhor, a minha fortaleza, o meu esconderijo, o meu socorro, desde agora e para sempre, que vai continuar me sustentando, e a você também, meu irmão. A minha tristeza, sim, durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Percebam um detalhe importante, é incrível isso. Eu disse que a minha alegria veio pela manhã, não a minha resposta. Não é curioso isso? É o que a Bíblia fala. A minha alegria veio pela manhã, não a resposta. A resposta vem quando Deus quiser. E a alegria veio em Ele me lembrar que Ele fará. Na última parte do verso 8, Neemias diz com o coração cheio de alegria e gratidão. Olha só o que ele diz assim: o rei me deu tudo o que eu pedi. Eu pedi uma série de coisas. O rei me deu tudo. Mas ele me deu o quê? O que é que diz o resto aí do verso? O que é que diz? Segundo a boa mão de Deus sobre mim. A boa mão de Deus sobre mim. Meu amado, nesta noite eu quero crer que o mesmo Deus que moveu o coração do rei Artaxerxes, porque foi ele que fez, um rei pagão, nem conhecia Deus de Israel, é o Deus que hoje está movendo portas, eu creio, contratos, alianças e oportunidades no seu favor, meu irmão. Eu quero crer que esse Deus está destravando sonhos que pareciam selados no mundo espiritual. O braço do Senhor não perdeu a força, meu irmão. É sobre isso. Esse é o recado para você nesta noite, meu amado. Você que carrega um sonho que não cabe no natural, saiba que o nosso Deus é especialista em tornar possível sonhos impossíveis. Talvez você diga assim: pastor, está travado, é impossível demais. Eu sei, eu escutei isso na segunda-feira do inferno, eu sei como é que é isso. Então escute com a sua alma agora: o Deus dos impossíveis está em movimento.
Agora Ele está se movendo. Agora Ele está se movendo em seu favor. Agora. Eu quero crer que Ele está destravando aquele sonho da casa própria que parece cada dia mais distante. E reconstruindo aquele casamento que virou talvez um entulho de mágoas. Ele está liberando cura sobre diagnósticos que a medicina já chamou de sentença. Ele está quebrando as correntes que prenderam filhos, maridos, esposas da mágoa, da apatia, dos vícios, do pecado. Ele está gerando vida onde disseram que não tinha mais esperança. Ventre estéril, sonhos estéreis, projetos estéreis, recursos estéreis. E ele tem, eu digo mais, ele está destrancando portas profissionais. Em nome de Jesus eu creio. Negócios estagnados, desemprego, dívidas. Deus libera conexões, contratos, provisão. Ele é capaz, Ele pode, se Ele quiser. Eu creio que Ele está fazendo, Ele está agindo, Ele está restaurando almas cansadas nesta noite mesmo, mentes esmagadas pela ansiedade, pela depressão, pelo pânico e por traumas que ninguém vê, mas Ele vê e Ele pode. E eu creio que Ele está fazendo, libertando o seu coração escravizado pela ansiedade, pela depressão, pela síndrome do pânico. Eu creio que Ele está fazendo nesta noite mesmo. E para você que está assistindo do outro lado aí da tela também, Ele está soprando sobre ministérios travados, unções esquecidas, chamados engavetados, e até aquilo que parecia morto nos tribunais da terra, processos, causas, dívidas, sentenças injustas. Deus está assinando um novo decreto. Eu creio, meu irmão. Você também crê, meu irmão? Pois eu quero dizer para você que a mesma pergunta que Deus me fez na manhã da terça-feira, Ele faz a você nesta noite. É só para você que crê. Por acaso o meu poder está tão limitado que eu não posso fazer o que eu prometi a você? Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, levante a sua cabeça e se alegre no Senhor antes da resposta chegar. A minha alegria veio de manhã, a minha resposta não, mas ela está a caminho, eu creio. O inimigo achou que teria sepultado o meu sonho. O que ele fez, na verdade, foi ser um agente de Deus, um instrumento na minha vida para gigantar a minha fé, e hoje eu creio 2 vezes mais. Hoje eu creio mais do que no domingo. Hoje eu creio mais do que na segunda, porque Deus falou, e a minha resposta quando Ele diz, o meu braço está encolhido, é não, Senhor, jamais, jamais. Se Ele destravou os céus em favor de Neemias, Ele destrava hoje o céu sobre a sua vida. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele não ama mais a Neemias do que ama a mim e a você. Aquela cruz ali é prova disso. Ele morreu por mim e morreu por você. E o que Ele prometeu, Ele fará. Amém, Jesus.